nome do Senhor. Já sentimos a presença de Deus e sabemos que ela é real. E assim como estamos sentindo aqui, você também está sentindo aí na tua casa, através desta live nesta noite. Amém? Estaria com os irmãos em dezembro, que nós havíamos marcado, não pude estar. Fui casar, glória a Deus, né? Mas hoje estamos aqui, né, nesta live, abençoando a vida dos irmãos e o coração dos irmãos cada vez mais, né? A pedido do mundinho aqui, a pedido dele, eu quero divulgar aqui o nosso canal. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, eu já estou até cansado de tanto falar essa frase. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, se inscreve. Marterson Stanley. Nós estamos terminando esses dias uma série Emoções para jovens e adolescentes, para todos que desejarem assistir. Nossas páginas no Instagram, lançamos um projeto esses dias, Eu Escolhi Viver Propósitos. É um seminário que nós estamos montando. Enquanto não volta à normalidade, nós estamos fazendo propósitos dentro dessa página. Iniciou lá ontem um propósito bíblico. Entra lá, segue as nossas páginas aí, se inscreve no nosso canal e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Forte abraço aí para o nosso pastor Marcelo, né, que deve estar nos assistindo. Demais pastores, pastor Sérgio, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos à palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia aí no teu lar. Em 1 Samuel, capítulo 17. Eu ontem entrei no meu quarto, eu tenho esse hábito de orar para que Deus me dê palavras. Não existe isso de que veio uma palavra qualquer. Deus sempre tem um recado direto para alguém. E eu falei, Deus, eu não quero nada grandioso. Eu quero na simplicidade que o Senhor fale comigo primeiro e depois fale com quem vai nos assistir. 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero ler aqui 2 versículos. E os versículos que eu vou ler, capítulo 17, perdão. O versículo que eu vou ler está o primeiro versículo é 17:33, que diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Outro versículo que eu quero ler, versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. 1 Samuel capítulo 17 narra aqui uma história bem conhecida que você já deve ter lido, mas Deus me traz uma revelação de algo simples e fantástico dentro desse texto. A partir do versículo 1 é estabelecida uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E a Bíblia diz que essa guerra é estabelecida. A Bíblia diz que os filisteus vão para um alto de um monte. Você pode ler, está bem detalhado aí no versículo 1. E o pessoal, juntamente com Saul e seus homens de guerra, vai para um vale. E eles preparam porque é estabelecida uma guerra entre dois povos. Essa guerra estabelecida, se você for ler a história, você vai ver que durante o momento de guerra, um exército subia em cima de um monte, outro exército subia em cima do outro monte, e eles estavam preparando para se pelejar e lutar, guerrear, e sempre nós conseguimos entender que toda guerra tem um propósito. Eu amo falar de propósito. E a Bíblia diz que eles estando estabelecendo guerra, acredito eu, que separam homens de guerra, que separam homens vistosos, homens que desde a sua mocidade já têm preparado para lutar, homens que conhecem táticas, homens que conhecem estratégias de guerra. E assim como os filisteus, Saul também seleciona. E a Bíblia diz que eles são selecionados. E eles são tão selecionados que no versículo 4, quando é estabelecida essa guerra, a Bíblia diz, está detalhada a partir do versículo 4, que diante do reinado dos filisteus sai um homem do meio do arraial. Ele se posiciona na sua posição de guerra. O nome dele é Golias. E eu fiz questão de ver tudo isso detalhadamente para a gente poder entender. Golias tem mais
estatura. É considerado um gigante Golias. Um homem não somente de força, mas também de estatura. Golias carrega consigo, a Bíblia diz, um capacete de bronze. Ele protege a sua cabeça com um capacete de bronze. Ele carrega consigo uma armadura de bronze. Aproximadamente 60 quilos é o peso daquela armadura. Ele carrega consigo também caneleiras de bronze. Tudo bem preparado. E além disso, ele carrega um dardo de bronze. Vai lendo, está escrito na Bíblia. E além de tudo, ele tem uma lança. Essa lança pesa aproximadamente 7 quilos. E a ponta dessa lança é uma ponta de ferro. Eu acredito que aonde essa lança for enviada, ela atravessa. Ela é preparada para atravessar. E além disso, todas as vezes que Golias ia à guerra, a Bíblia diz que ia na frente dele um soldado com um escudo. Ou seja, além de um capacete, além de uma roupa preparada, além de uma caneleira, além de tudo isso, de uma lança, ainda na frente dele tinha um soldado com um escudo. O versículo 8 e o versículo 9, ele desafia. Ele lança um desafio contra o povo de Israel. Ele lança um desafio contra aquele exército que se opõe contra ele. E está escrito aí no versículo 8. Ele diz assim: escolhei dentre vós. Ele grita de lá, ele brada de lá: escolhei dentre vós alguém, um homem, que possa vir e lutar e pelejar contra mim. E a proposta de Golias é o seguinte: se vocês vencerem, a gente te serve, mas se nós vencermos, vocês nos servirão. E ele pergunta: quero alguém que possa pelejar contra mim. Golias está desafiando, Golias está levantando aqui um ataque de guerra. E a Bíblia diz que o exército de Saul, quando escuta aquele homem, eu acredito, a Bíblia não relata sobre isso, mas dá entendimento. Quando eles percebem a vestimenta que o homem usa, quando eles percebem o que o homem está carregando, a Bíblia diz que eles fogem, eles se afogentam, eles saem desesperadamente. E a Bíblia diz que eles vão, enquanto eles estão sendo afrontados por Golias, diante daquela guerra, lá atrás, em outro canto, para você entender melhor, há uma casa chamada, já está idoso, ele tem filhos na guerra, ele tem 8 filhos que são criados. Ele já está idoso, mas tem 3 filhos que estão com Saul na guerra. Mas entre esses 8 filhos, ele tem Davi, o Davi que você conhece, o Davi que nós conhecemos, o Davi que foi ungido, o Davi que foi preparado, o Davi que cuida disso, que está no pasto. Mas eu não quero falar disso hoje não, eu quero falar de uma coisa bem interessante, que enquanto ele está em casa, Davi tinha uma finalidade, não na guerra, mas a função de Davi era pegar comida, levar para os irmãos na guerra e trazer notícia para o seu pai se o seu irmão estava bem. Era trazer notícia se tudo ia bem. Davi era mais novo, Davi era o que acompanhava e cuidava do rebanho, cuidava das ovelhas. Davi não vivia em palácios, Davi vivia no campo. Davi não vivia em cima de luxo, Davi vivia no campo. Davi não era aquele que todo mundo olhava e falava: esse é o cara. Davi era aquele que todo mundo olhava e dizia: coitado, tá no mato, tá cuidando de ovelha, tá cuidando daquilo que tá no pasto. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu não sei se você já pegou daí, mas Deus está falando comigo aqui. Tem gente me assistindo como Davi, ninguém dá nada por ele, ninguém acredita nada no que ele fala, ninguém vê nada do que ele está fazendo. Mas não te preocupe, eu vim aqui pregar nessa noite e titular essa mensagem para te dizer: viva o processo, porque a tua história será a solução de guerra do dia de amanhã. Entende? Cheia. Davi está vivendo uma realidade que é imposta a ele. Davi não tem status, Davi não tem destaque, Davi não tem aquilo que pode chamar a atenção para que todos o vejam. Mas Davi está construindo histórias. Ei, pega isso na tua casa, jovem, homem e mulher que está me assistindo. O que você precisa é de histórias.
O que você precisa é de história com Deus. Deus está falando comigo aqui, que tem gente me assistindo nessa live e que precisa ouvir. Você não precisa ser o filho mais velho, você não precisa ser o mais estudado, você não precisa ser o que tem roupa melhores, você não precisa andar com roupa de marca, você só precisa deixar Deus construir a tua história. Você só precisa ser o canal de Deus sobre essa terra. Você só precisa entender que a mão do oleiro é dele e o vaso é tu. Deixa Deus construir. Esse processo precisa ser vivido. Esse processo precisa ser passado. A Bíblia diz que Jessé dá uma missão para Davi. Davi, pega o que eu te mandar. O que ele manda pegar? Está escrito, versículo 17 em diante. Pega 10 quilos de trigo. Pega 10 pães. Pega 10 queijos. Você entender melhor. E leva lá. E volta aqui. Olha a ordem de Jessé para ele. Leve até os teus irmãos. E volte aqui e traga notícia para mim de que eles estão bem. Porque o filho pode estar onde estiver, mas o pai sempre vai preocupar se vai tudo bem. Deus, fala comigo. Existem pessoas que estão me assistindo que tem pai e mãe dentro de casa. Quando você sai, demora para voltar, começa a perguntar, tá onde? Por que não voltou até agora? Aonde você está ainda? Estou preocupado. Por que está demorando? Isso é preocupação de pai e mãe. Mas há pessoas que estão me assistindo que não tem pai e mãe terreno para que se preocupe. Mas eu vim aqui como prova viva para te dizer que ainda que o teu pai e tua mãe te desampare, o Senhor teu Deus jamais te desamparará. Não te preocupes, Deus também é teu pai. E Ele quer saber, traga notícias de como vai teus irmãos. Olha que isso aqui é fantástico. Davi cuida de ovelhas. Davi deixa alguém cuidando das ovelhas. Davi deixa alguém cuidando deles lá. E olha que coisa interessante. Enquanto ele deixa alguém cuidando das ovelhas, ele prepara tudo aquilo que ele vai levar. E quando ele prepara tudo aquilo que ele vai levar, ele se posiciona, sai e vai até o acampamento. Só que a Bíblia diz que enquanto ele está indo, é pela manhã. Davi sai cedo. Pega isso aqui. E quando ele sai cedo, ele deixa algo preparado, alguém guardando as ovelhas. E quando ele deixa alguém guardando as ovelhas, ele parte com alguém, ele não vai sozinho. Eu vou falar, Deus está mandando. Porque tem jovem que tem que entender que as coisas começam cedo, que as coisas começam pela manhã. A Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então significa que a noite pode até ser de luto, de choro, de pranto, mas pela manhã a alegria virá. Pedro tenta a noite inteira. Quando ele chega na praia, ele chega de manhã. Quem está lá? Jesus. Ei, pega essa palavra. Tem alguém que precisa entender. Levanta a cabeça de manhã. Acorde cedo, porque Deus sempre vai ter um amanhecer de misericórdia sobre a tua vida e sobre a tua história. E sabe o que é interessante? Nunca abandone, eita Jesus, aquilo que Deus colocou na tua mão. Ele pega as ovelhas e deixa na mão de alguém. Estou sentindo Deus aqui. E quando ele deixa as ovelhas na mão de alguém, ele está dizendo assim: ainda que eu vou fazer algo que é comum para todos, mas faz parte do processo. E lá vai ele deixa as ovelhas na mão de alguém e vai cedo, acompanhado. Sabe o que isso quer dizer? Todo mundo, eu sempre vou bater nessa tecla, todo mundo precisa de um alguém. Não dá para viver sozinho. Precisa de um amigo, precisa de alguém que possa abraçar, que possa ouvir, que possa acompanhar. E lá vai ele. Davi pega tudo aquilo. E a Bíblia diz que quando Davi chega no acampamento de Saul, o povo já está posicionado para ir para a guerra.
ele larga toda aquela carga na mão do guarda que trouxe, que carregou a bagagem. E ele vai para saber o que era aquilo. E quando ele vai ao encontro dos seus irmãos, ele vê um homem lá do outro lado, de quase 3 metros de altura, de armadura de bronze, tudo bronzeado, com uma lança e ponta de ferro, com um soldado na frente. E ele grita de lá: quem é o homem que lutará contra mim? E ele faz o desafio: se vencermos, vocês nos servirão. Se vós vencerdes, nós os serviremos. E Davi ouve aquilo. Pega isso aqui. E ele olha para lá, ele recebe aquele recado. E quando ele recebe aquele recado, está escrito aí na Bíblia, ó. Ele quer saber quem é aquele. Alguém diz: é Golias. Quem é esse? Quem é esse? E alguém conta se é. E o rei diz, Saul, que quem pelejar contra ele ganhará benefícios quanto a isso. Os benefícios estão na Bíblia, não vou entrar em detalhes, vou chegar onde eu quero mais rápido. E a Bíblia diz que ele faz uma pergunta fantástica. Versículo 26. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi pergunta: quem é esse aí? Agora pega comigo aqui e analisa uma coisa. Davi não tem nem noção do que é guerra. Davi não tem aparência de homem de guerra. Davi não tem corpo para homem de guerra. Davi não tem armadura para homem de guerra. Mas Davi tem o que ninguém tem. Porque tem gente que tem ataque, mas não tem o que você tem. Eita Deus, vou falar. Porque tem gente que tem postura, mas não tem o que você tem. Porque tem gente que tem roupa bonita, mas não tem a graça e a simplicidade que você tem. Eu vim aqui pregar para jovens que estão me assistindo, que ainda que o exército não tenha vaga para te encaixar, permaneça sendo o que você é. Porque Deus Deus sabe do que está forjando dentro de você. Eu não vejo ninguém nesse texto olha para Golias e dizer: quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? Não, Davi entende que o exército de Israel não é de Saul, o exército é de Deus. Eu vou liberar uma palavra aqui para gente que precisa entender. A pandemia pode até ser praga dessa terra, mas a solução ainda é de Deus. Ah, Darabacandarabia cheia. Eles tramam, eles armam, mas a solução virá daquele que é dono do ontem, do hoje e será dono da eternidade. Ramai de Candarabia cheia. Entende isso aqui? Quando ele vai, quando ele chega, ele pega essa cena. Agora entra um negócio aqui quente. Os irmãos, observa que Davi está fazendo pergunta demais. E eles olham para Davi e falam assim: ei, veio aqui só para ver a guerra, né? Quer dizer para ele, curioso. Aposto que deixou as ovelhas lá jogadas e está aqui. Gente, isso aqui é lindo. Davi olha para eles, e o versículo 30 diz que Davi não dá tanta importância. Davi se desvia deles. Porque tem dia que a gente tem que desviar da contenda. Porque tem gente que vai vir só para jogar a gente para baixo. Mas eu disse para uma pessoa outro dia, e digo para quem está me assistindo, que a crítica ela só tem poder quando o negativo faz parte do teu vínculo de amizade. Porque no dia que você tirar a afinidade de quem é negativo, a crítica virá, mas somente te levará para o propósito de Deus. Eu vou liberar uma palavra para alguém aqui. Se desvia da onde tem contenda. Se desvia de quem te joga para baixo. Ah, é pecado, estou fazendo acepção. Tá não, você só apenas está escolhendo quem tem que fazer parte da tua intimidade. Porque o próprio Jesus, ele ensina, não fazia acepção, mas ele também, ele teve aqueles pelo qual chamou de discípulo amado. Ele teve aquele pelo qual teve um carinho mais grande. Sabe o que é isso? Não se misture com quem gera negatividade na tua vida, nos teus propósitos. Deixa
porque o Senhor é contigo. Pega isso aqui. Alguém vai lá no rei e fala assim: olha, tem um lá no meio do povo falando, indignado com esse Golias. O rei manda chamar ele. E quando o rei manda chamar ele, isso é fantástico. Quando o rei manda chamar ele, traz ele cá. O rei chama ele. E quando o rei vê ele, Davi já diz assim: não desfaleça o coração de ninguém. Versículo 32. Por causa dele. E ele diz assim: o teu servo, ele está falando eu, irei a peleja contra esse filisteu. Aí entra o versículo que nós acabamos de ler. Saul olha e fala assim: tu é moço. Sabe o que Saul está dizendo para ele? Tu é novo. Tu não tem experiência. Tu não tem como chegar até lá não. Deus me trouxe aqui para trazer resposta para alguém. E ele lá, ó, é homem de guerra desde a sua mocidade. Tem muito tempo que ele entende de táticas e estratégias de guerra. Você, Davi, tu é novo ainda. Meu Deus, vou falar. Tu começou agora, Davi. Tu está cantando agora, tu está pregando agora. Tu está começando a orar agora, tu está começando a ler. Tu é novo ainda. Aí entra a parte mais fantástica que eu quero trazer para o teu coração nesta noite. A partir do versículo 34. Então disse Davi a Saul: ô rei, eu vou falar na linguagem que você vai entender, que plantou no meu coração. Ô rei, eu tenho história que você não sabe. Pega isso aí. Ó rei, eu tenho lutas que você não sabe. Ó rei, eu travei lutas ferrenhas que você não tem noção de como eu sobrevivi. Ó rei, já passei fome que você não sabe. Fala aí, Jesus. É como se ele estivesse dizendo: ó rei, eu já passei frio que você não tem noção. Ó rei, tu conhece só o Davi do nome, mas tu não conhece a história do Davi que fala contigo. Sabe o que ele queria dizer? Ele queria dizer para o rei assim: ó rei, você pode até achar, ó rei, que eu não tenho aparência, mas aqui dentro tem um homem forte. Ô rei, você pode até achar que eu não estou aqui com uma lança, com escudo, com armadura como todo mundo, mas eu estou aqui dentro armado na potência do processo e da história que Deus está construindo em mim. Eu vou dizer uma palavra para alguém que está em casa e alguém que precisa entender: não rejeite o processo de Deus na tua vida. Deus está construindo história no teu coração, e a história que Deus está construindo em você, ninguém ainda sabe, mas saberão que Ele teve contigo. A menina cantou aqui, e ela contou que ela cantou esse hino primeira vez, se eu não me engano, em Ferros. Eu estava lá nesse dia. E uma graça e uma glória realmente invadiu a igreja. Sabe o que é interessante nesse hino? Entre no quarto, fecha a porta. Que os Davis constroem história, é dentro do secreto. O secreto de Davi era o pasto. Meu Deus. O secreto de Davi era fazer o que ninguém dava nada por aquilo. O secreto de Davi era cuidar de ovelhas, coisa que parece comum e simples, mas para Davi era a sua missão. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de gritar por ele, grite. Se é tempo de carregar, carregue. Se é tempo de se arrastar, se arraste. Se é tempo de se passar a madrugada em claro, passe. Viva o momento. Meu amigo, eu vou dizer o que eu disse para várias pessoas esse dia. Essa pandemia pode ter gerado muitos prejuízos em vários cantos, mas quem é Davi de verdade sabe que essa pandemia está dando testemunho para a gente contar amanhã. Está dando testemunho para a gente testemunhar. Eu vou falar um negócio aqui, alguém precisa entender. O pessoal está aqui fazendo essa live. Quando tudo isso passar, eles vão lembrar das lives que faziam. Eles vão andar por aí, as pessoas vão encontrar e falar: nossa, aquela palavra eu precisava. Nossa, aquele louvor eu precisava. Nossa, aquele som eu precisava. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de crise lá para fora. Mas um dos maiores milagres que Deus faz é no meio das crises. Que possamos fazer dessa crise o alimentar da presença de
presença dele. Davi está dizendo assim: eu já lutei com um urso, eu já lutei com um leão, eu já travei guerras lá naquele mato que ninguém sabe. Eu já passei por momentos que vocês nem imaginam. Davi está dizendo assim: meu pai não sabe, meus irmãos não sabem. Estou contando para ti, ó rei. Escuta isso aqui. Estou contando para ti, ó rei, porque tu me olha como moço, mas Deus me vê como guerreiro. Escuta, não atropele momentos. Na hora certa você vai precisar de testemunhar o choro que ninguém viu, a dor que ninguém viu, o aflito que ninguém viu, mas vai testemunhar também a graça de Deus que ninguém ficou sabendo. Eu sei que tem pessoas me assistindo aqui que estão como Davi, que estão passando por dilemas na vida e por situações tão complicadas durante esse momento de pandemia, de crise. Eu falo por experiência própria, mas em momento nenhum a mão de Deus desapareceu, porque a mão de Deus permanece. E o Deus que encoraja Davi, meu Deus, é o Deus que leva Davi a contar o que já viveu. Eu não disse isso a ninguém, vou dizer aqui. Eu fiz na minha casa esses dias um caderno, e eu anotei na capa dele assim: meu diário de obra. Mas na verdade é meu diário de quarentena. E eu comecei a anotar cada palavras que Deus me deu, cada live que a gente fez, cada lugar que precisou da gente e a gente atendeu, cada milagre que Deus fez. Porque quando tudo isso passar, você saberá que Deus foi fiel a cada momento da nossa história. Porque um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer assim: nossa, lembra? Lembra daquelas lives lá? Nossa, que correria, lembra? Lembra de tudo aquilo? Não estou dizendo que vai ter saudade, estou dizendo que vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Vocês vão ver jovens voltar para o conjunto dizendo: eu estava naquela live e eu me converti novamente, fui visitado novamente. Nós estamos cansados da igreja fechada assim, mas se Deus não abriu ainda, porque é momento da gente aprender do jeito que está sendo ensinado. Se Ele está no controle, Ele sabe. A Bíblia diz que quando Saul escuta aquela história, Saul pega a armadura e põe em Davi. E quando Saul pega a armadura e coloca sobre Davi, a Bíblia diz que Davi tenta andar. Meu Deus, pega isso aqui. E ele não consegue. Ele não consegue andar porque a armadura é de Saul. E a armadura de Saul está em Davi. Mas a armadura não é de Davi. A armadura é de Saul. Tem gente em casa que já pegou. Porque nem tudo que serve para todo mundo serve para você. Porque nem tudo que vão servir em Saul vai servir em você. Porque Deus está te criando por identidade própria. Porque Deus está te moldando por identidade própria. Outro dia eu passei uma situação que eu disse assim para Deus: Deus, aquela pessoa podia ter me ajudado. Deus falou assim comigo na madrugada: não podia não. Porque se ele tivesse te ajudado, lá na frente ele ia falar assim: conseguiu porque eu ajudei, conseguiu porque eu tive meio. Mas enquanto ele não te ajuda, o Senhor fala assim comigo de madrugada: o Senhor te sustenta. Porque lá na frente você não vai contar foi fulano, você vai contar foi Deus que fez. Deus não divide a glória dele com ninguém. Saul é Saul, Davi é Davi, Filisteu é Filisteu, Davi é Davi. E entende uma coisa: Deus está criando em você identidade. E eu pego 3 coisas aqui: Deus está te dando história, Deus está te dando ousadia e Deus está te dando identidade própria. Porque o Deus que está nessa live aqui está dizendo para alguém nessa noite: não rejeite o processo. Esse processo está te dando história para o seu amanhã. Tudo isso aqui. Ele rejeita aquela armadura. Meu Deus. E quando ele rejeita aquela armadura, ele está dizendo assim: eu não preciso disso não, Saul. Eu não preciso dos teus meios, Saul. Eu não preciso negociar, Saul, isso daí para lutar contra ele. Porque não sou eu que luto, quem luta é o Deus vivo. Eu não preciso, Saul. Eu estou terminando essa palavra. Escute. E quando ele diz que ele nega tudo isso, ele pega aquilo que é seu.
E quando ele pega aquilo que é seu, a Bíblia diz que ele toma o seu cajado. Na linguagem para você entender, 5 pedrinhas, um alforje. Está escrito aí, ó. E ele vai com a sua funda. E ele está preparado para a guerra. Alguém olha e diz assim, vai assim? Está no texto, mas eu tenho certeza que alguém pensou. Alguém olha e diz assim, perdemos. Alguém olha e diz assim, não dá mais. Mas como eu te disse, por dentro tem um guerreiro que foi treinado onde ninguém soube do treinamento dele. Eu vou liberar uma palavra aqui. Nessa pandemia, Deus vai levantar muita gente na graça, no conhecimento e na presença dele. Nessa pandemia, Deus vai fazer histórias aparecerem. Deus vai tirar de cena aquilo que não coopera com ele. E Deus vai trazer para o momento aquilo que coopera com a obra e com o crescimento dele. Não te preocupe, os dias serão difíceis, mas a graça de Deus permanecerá sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre esse ministério. Entende? Lá vai ele. Você conhece a história. Ele vence Golias. E quando ele vence Golias, está no versículo que nós acabamos de ler, versículo 50. Davi prevaleceu contra Golias. Não foi com espada, não foi com lança, não foi com capacete de bronze, não foi com armadura, com caneleira, não foi com nada disso. Davi venceu com aquilo que ele tinha. Com a permissão do irmão, eu gostaria que o instrumental tocasse comigo aqui. Amém? Sabe por que eu vou pedir para eles tocarem aqui comigo? Porque a minha pergunta é, com que arma você vai vencer? Deus está te dando história. Deus não está esquecendo de você e nem está permitindo você ser humilhado. Deus está te dando maturidade espiritual hoje para entender que tudo é processo. Senhor, eu não sei o que eles vão tocar, mas o que eles tocarem, que a tua presença comece daqui do instrumental e invada casas nesta noite. Porque eu creio, Jesus, que enquanto, Pai querido, esta palavra é ministrada, jovens, homens e mulheres estão entendendo que o Golias dessa terra será vencido com a história que Deus está dando para ele e para ela. Entenda. O processo de Deus às vezes é dolorido. O processo de Deus às vezes não é entendido. O processo de Deus às vezes gera confusão na tua mente. Tu diz, por que estou passando por isso? Por que estou vivendo isso? Mas eu vim te dizer uma coisa. Deus está construindo história. Deus está forjando o teu caráter para te tornar como o caráter de Cristo. Deus está mudando a tua identidade. Mas acredite em uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas. Eles irão tocar e cantar. Eu quero que você na tua casa sinta a presença dele. Há poder no nome de Jesus. Sinta ele aí na tua casa. Sinta ele aí no teu canto. Sinta ele aí no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha. Sente ele aí, ó. Chora, mas se entrega na presença dele. Deus está levantando a tua história. Deus está levantando a tua história. Há poder no nome de Jesus. Há uma presença dele sobre o teu lar. Há uma presença dele sobre este lugar. Nós estamos pisando em lugar que Jesus cura, mas Jesus está pisando aí na tua casa também, onde ele cura. Recebe alegria, recebe ânimo para viver esse processo. Recebe fé para alcançar o propósito. Seja alcançado pelo poder da palavra. Seja alcançado pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Ele pode.
Ele faz, Ele alcança. Senhor, visita cada jovem que está nos assistindo. Visita cada casa que está nos assistindo nesta noite. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam curadas, que vidas sejam resgatadas, porque esta palavra tem poder. Senhor, nós repreendemos toda frieza espiritual em cada coração que nos assiste. Em cada desânimo agora seja colocado ânimo e graça do Teu Espírito Santo. Senhor, nós repreendemos todo o mal no nome de Jesus. E aonde, meu Pai querido, havia algo que fazia entristecer, abater, se deprimir, penetra o Teu Espírito, penetra o Teu Espírito, agora, agora, agora. Sente aí o que eu estou sentindo aqui. Sente. Seja tocado. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Seja visitado. Ouço Seja visitado. quebrando. Que o Espírito de Deus é sobre a tua vida. Quebra. Ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Sim, meu Deus. Ouço cadeias quebrando. Toda cadeia da enfermidade quebra. Oh, eu ouço cadeias quebrando. A ti, Senhor, a poder no teu nome, Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Que Deus te abençoe com esta palavra. Abençoe o teu coração e a tua vida. E tenha certeza, assim como Deus foi com Davi, Deus é contigo também. Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor. O que dizer, querido? Deus tem algo para você. Você pode aceitar a Cristo como seu único Salvador aí agora na sua casa. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E você, jovem, Deus tem algo. Deus falou com você nessa noite. Muitas vezes vem falando que essa geração não tem nada a oferecer, que essa geração não tem uma esperança. Tem sim. Deus tem falado com você nessa noite que há esperança sim. E logo, quando passar essa pandemia, você vai poder dizer que você resistiu a isso, está de pé, testificando daquilo que Deus faz na sua vida. Aleluias. Grandes coisas tem feito o Senhor, por isso estamos alegres. Nós vamos chegar ao final da nossa live para engrandecer o nome daquele que reina. Quero convidar a você a aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aí na sua casa mesmo. Você que ainda não é crente, que você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, renda-se aos pés de Jesus aí na sua casa, e Ele vai mudar a sua história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus falou conosco nessa noite. Quero agradecer a todos, ao diácono Materson,
por ter atendido ao nosso pedido. Aleluia, ao convite. Só lembrando que a dívida ainda não foi paga, porque concentração não é live. Então, já falei com o pastor Marcelo que não está pago, né? Ele já está sabendo que, voltando à concentração, tem que pagar. Em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua esposa, a toda a juventude. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a você, amigo, Deus te ama e Ele quer mudar a sua história. Quero lembrar que amanhã nós temos também a escola dominical a partir das 8:30 da manhã e o Arca Kids com as tias a partir das 10:30 da manhã. Conecte, fica ligadinho nesse canal. E lembrando também que tem os nossos canais, né? Que é o YouTube, Facebook, né? Se inscreva lá também, no do Madison, mas também no da Arca Web Rádio. Se inscreva lá. Deus tem mudado a história de muitas pessoas através deste meio de comunicação. Quero agradecer ao ministério, ao nosso pastor que tem nos dado essa confiança. E vamos orar, agradecer a Deus por mais esse trabalho. E logo após a Ellen estará finalizando mais uma vez o nosso trabalho aqui com mais um louvor. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus, pedindo uma bênção toda especial. Amém? Soberano Deus, glorioso Pai, mais uma vez eu te agradeço por tudo e te peço a tua bênção nessa noite. Deus querido, venha nos abençoar, nos guardar, nos sustentar. E agradecemos por tudo que foi falado aqui nessa noite, meu Pai. Pai querido, entregamos o nosso país, Pai, a nossa nação nas tuas mãos. E tudo isso, Senhor. Senhor, nós sabemos que essa palavra veio diretamente do céu para os nossos corações, Pai. Senhor, para mudar a história de muitos que nessa noite ouviu a tua palavra. Então, desde já eu agradeço por tudo e peço que o Senhor, Pai, continue falando aos nossos corações, para que a cada dia, Pai, possamos fazer o melhor para o Senhor. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus, hoje e todo sempre. Amém. Que a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe o nosso Brasil e Deus abençoe a nossa nação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar. Aleluia. Ellen. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé e quando o mundo te esquecer, lembrarás que eu sou o teu Deus. Me machucares, vai me descansar e lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que eu sou o teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé e quando o mundo te esquecer, lembrarás que
machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. E quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que eu sou teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti, eu confio totalmente em ti. Senhor, eu confio em ti. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu a ti confiarei. Com todo o meu louvor confiarei. Pai, eu confiarei. Eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Oh, Pai, eu confiarei. A ti, Senhor, confiarei. Sem o emprego, eu confiarei. A ti, Senhor, Senhor, eu confio em ti. Amém. Deus abençoe. Eu não tenho nada mais a temer.